Olá, Capricorniano, eu sou Júlio Glécio Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva, coletiva para você que é de Capricórnio, tem lua ascendente em Capricórnio. Lembrando que essa leitura é coletiva, você fica só com aquilo que ressoar com você, tá? Se nada ressoar com você, tudo bem, solta para o universo, tá tudo certo. Ok, Capricorniano, e essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar nesse vídeo. Então vamos para a leitura dos capricornianos. O que é que temos para os capricornianos? Vamos lá. Tá certo. Leitura para os capricornianos. Primeira carta, a sombra. E no oculto, 7 de copas. Ô capricorniano, o que é que vocês não estão querendo ver? Para muitos capricornianos é como se estão querendo não perceber alguma coisa. Para alguns até já estão percebendo, mas não estão querendo admitir para si mesmo. Para alguns capricornianos é algo que já teve um fim, já morreu. Talvez essa sombra seja um processo ilusionário de vocês, sabe? E logo aqui vem exatamente isso. A carta aqui nesse 3 de copas é como algo que trouxe bastante alegria para vocês, alegria no sentido social, tá? Mas que já deu o que tinha que dar, né? Que veio exatamente aqui, já chegou ao ponto. E alguns capricornianos estão nesse processo de não querer acordar para a realidade, não querer acordar para essa situação. Para alguns é como se estivesse fingindo, tá tudo bem, tá tudo beleza, não, tá? Né, as energias estão dizendo assim, ó, tá na hora de acordar, tá na hora de sair desse processo, tá na hora de enfrentar a realidade, as coisas. Não, não precisa ficar escondendo, porque aqui existe esse processo de vocês estar escondendo tanto para as pessoas, questão social, né, questão de amigos, colegas, como para vocês mesmos, querendo exatamente a todo custo, não é esquecer, afogar alguma situação, tá, Capricorniano? Então vamos desenvolver essa leitura. O que é que os capricornianos não estão querendo ver com essas sombras? É como se o tarô estivesse dizendo assim, ó, tá na hora de acordar, tá na hora de ver as coisas como ela realmente é, tá? Não precisa empurrar. E aqui temos o Cavaleiro de Espada, que é exatamente esse movimento de ir em frente. Para alguns capricornianos é como se tivesse passado pela uma situação, lembra que algo teve um fim, né? Era muito bom quanto durou, era momentos de alegria, era um momento onde existia uma comunhão, tá? Só que esse momento parece capricorniano que exatamente chegou ao fim. E muitos não estão querendo aceitar a realidade, não estão querendo aceitar o processo, estão no processo de ficar recolhidos. E aqui o cavaleiro é a questão de ir em frente, seguir um movimento, tá? Seguir um movimento exatamente com determinação, exatamente para algumas pessoas, tem aqui a questão da justiça no oculto, e principalmente e a torre, passou exatamente por algumas perdas. E também tem assim vem aqui que alguns capricornianos é como se tivesse passado por um processo de injustiça e ele não soube lidar e entrou nesse processo de
ficar no casulo, de querer esconder as situações ou negar para si mesmo. Tá? Para alguns é negando seu próprio desejo, sua própria vontade, porque talvez exatamente nessa questão de ai, as pessoas não vão entender, ou socialmente como é que vão falar. Só que exatamente bem essa questão de fazer um movimento. E para alguns é a energia, sim, como se vocês tivessem sido caluniados, ter feito exatamente situações de fofoca sobre vocês, tá? E vem exatamente esse processo de justiça. Que é exatamente esse movimento onde as coisas vão se abrir para vocês, e vocês vão conseguir ter um entendimento melhor da situação. Tá, Capricorniano, o que mais temos aqui? Não virou. O que mais? Pés de espadas. Lembra que exatamente essa questão, para alguns, é como se tivesse passado por um momento de calúnia, defamação, né? É como se tivesse passado exatamente por essa situação. De novo, o 7. E lembra, a situação chegou ao fim. Tá? Não adianta exatamente ficar nesse processo, chegou ao fim. Esse 10 de espada está dizendo exatamente isso. Para muitos, pode até ter mexido exatamente com o seu psicológico. Ter se sentido exatamente como está aqui nessa carta. Para muitos é como se realmente se tivesse sido apunhalado, não só por uma pessoa, mas pelo um contexto, né? Existe também essa questão. Mas é como exatamente como se vocês tivessem uma proteção. Não é que tem uma proteção, é que vem a questão da justiça. E quando se tratamos de justiça, no tarô estamos se referindo a dois tipos de justiça. Pode ser a justiça terrestre, né? E pode ser a justiça também dos planos superiores. E esse processo exatamente vem finalizando. Mas quando vem essa questão de sombra, Capricórnio, tem que olhar, porque a sombra geralmente é sua. Você acabou criando algo exatamente por ter passado por essas situações complicadas. Situações onde que muitos até mexeram com o seu psicológico, alguns já passaram aqui por calúnia, defamação, até assim como se tivesse passado por humilhação pública. E tem aqui alguns capricornianos que uma situação chegou ao fim e vocês não estão querendo aceitar ou acordar. Por mais que para alguns essa situação parecia boa, ou até vocês consideram boa, mas pode ter esse processo exatamente de, lembra da sombra, não sei exatamente aquilo que estava acontecendo. Tá certo, Capricorniano? Então vamos lá. Quatro de paus. Alguns capricornianos, esse processo de não acordar de novo no oculto, a torre. Alguns capricornianos, esse processo é exatamente no processo do ambiente de trabalho, certo? Como se tivesse passado por um processo difícil, de humilhação mesmo, tá? De julgamento, lembra da carta do julgamento, que pode até ter mexido com seu psicológico. E aqui essa sombra também está trazendo para alguns capricórnios no sentido
Olha por que que você não está olhando algumas situações que não estão muito legais na sua vida, que você até pode estar fingindo que está. Por se tratar de uma leitura coletiva, a gente vai abordando exatamente algumas áreas, né? E para alguns exatamente tem essa energia assim, ó, se você tá, você não está se sentindo bem, ou você não está trazendo um momento de realização para a sua vida, é porque você não está olhando alguns detalhes, está deixando alguns detalhes passar em branco, é você não está querendo aceitar algumas questões e algumas coisas que você está se negando a ver, ou até de vocês fazer exatamente o movimento de mudar, onde esse movimento de, já algumas pessoas já falaram isso, já falaram isso, já falaram isso, então pode ter um pouco de verdade. Eu vou analisar se realmente tem um pouco de verdade, que é exatamente esse processo de, para alguns capricornianos, de reconhecer, e esse reconhecimento é que vai fazer as coisas exatamente se movimentarem no sentido onde vocês vão trazer mais uma situação de leveza e alegria para a vida de vocês. Para muito exatamente, pode vir essa questão de. Existe também aqui como fossem situações complicadas no lado do trabalho. Essa harmonização, como se fosse. Não é as coisas se encaixando direitinho, entendeu? Vamos lá. Não vai acertar. 3 cartas, mas não virou. 8 de paus. Percebe exatamente aqui onde as coisas exatamente estavam escuras, que é exatamente olhar as sombras, né? As coisas se florescendo. É como se recebesse, você tem essa energia de você receber oportunidades. Olha que bem para essa carta, onde tudo parecia negro, exatamente aparece 8 paus florescendo. E no fundo, o arco-íris trazendo exatamente esse movimento, as coisas acontecendo. E a Capricorniano parece que exatamente esse momento de conquista, de realização, parece que essa caminhada é só, parece que é de vocês, é você fazer o movimento, que exatamente é você tomar a determinação para conseguir. Por quê? Por mais que você pode ter sido exatamente caluniado, vocês passaram por situações complicadas de defamação, até muitos mexeram com o seu psicológico, e algumas pessoas não estão se negando a ver, porque lembra, algo teve, para alguns capricornianos, algo teve um fim, e vocês ainda estão pelejando nesse fim, mas percebe exatamente que aqui é uma pessoa só, conquistando exatamente, aquela conquistou exatamente sua independência. E esse processo exatamente dessa sombra é só você que vai conseguir olhar. A sombra é sua. A partir do momento que você desliga a luz, ela e você se tornam um. A partir do momento que você liga a luz, você percebe ela tranquila do seu lado, né? Isso é exatamente vocês olhar exatamente essa questão. Olha aí, Capricórnio, no que realmente vocês sentem que chegou o fim e que vocês estão no processo de se enganando, né? E não estão fazendo esse movimento de ir adiante. Lembra do cavaleiro de ir adiante? E para alguns capricornianos, olhar exatamente assim, o que é que vocês estão negando para vocês mesmos? Porque vocês que estão nessa energia, que estão negando para vocês mesmos, vocês já receberam alguns feedbacks de algumas pessoas. Aí às vezes é só abaixar um pouquinho a cabeça e analisar
se realmente tem coerência, faz sentido com você. Se fizer sentido, se você achar que é o momento de você fazer isso acontecer, aí você muda. Porque a situação é como se você tivesse aquilo que é como se você tivesse uma reviravolta. Percebe? É como exatamente lembrar que no 10 de espadas, situações foram complicadas. Olha aqui que não foi só uma espada, aqui tem uns 10 espadas, né? E tratando exatamente do elemento ar, da comunicação, daquilo que foi verbalizado, daquilo que foi caluniado, daquilo que foi bastante sofrido, que até para muitos capricornianos deixaram vocês numa situação que, e agora o que é que eu faço da vida, né? E essa situação, ó, aqui já chegou ao fim, já está nascendo um novo horizonte. E o novo horizonte exatamente vem essa questão de você concretizar. Vamos, aqui é elemento terra, exatamente concretizar aquilo que você almeja. E sensorialmente te traz prazer. E percebe exatamente que exatamente aqui dá para compreender, vocês compreender todo o processo, chega o fim, tá? Essa noite, o dia raiando, esses paus vindo dos céus e vendo florir. Existe exatamente um momento de comemoração para alguns capricornianos, principalmente na relação de carreira, de trabalho, tá? E como as cartas sugerem, é você só olhar alguns detalhes que você está deixando passar despercebido ou você não está querendo admitir para você mesmo. Ó, o Cavaleiro de Paus. Perceba aqui o movimento, indo exatamente em busca de uma conquista, indo exatamente com aquilo que move ele, com o desejo dele, com algo que acende ele, que mexe com as emoções dele. Estão falando aqui do elemento fogo, aquele que queima, que faz aquecer, que faz fazer o movimento. Né? Está exatamente em uma direção. Você exatamente é como se para muitos eles estavam no processo praticamente de, pois é, acomodado com a situação, né? Acomodado com as coisas, mesmo que vocês no fundo percebam que não estava muito legal, e alguns nem percebem, porque se tratando de sombra é aquilo que fica no oculto, né? Então, para aqueles que não percebem, talvez o feedback de algumas pessoas, vamos lá, né? Pessoas que realmente se importam com você, porque tem pessoas que nunca vão admitir e vão sempre querer é, entrar naquele processo de. Lembra que você já passaram por um processo que, para muitos, como se fosse defamar essas coisas. Então, tem que saber exatamente para quem tem esse feedback. Ser realmente de pessoas que realmente querem ver o seu bem. Né? Geralmente, pessoas próximas que lhe conheçam. O que mais? Roda da Fortuna no oculto. E temos aqui os 6 de pentáculos e a rainha de paus. Nesses 6 de pentáculos, está trazendo exatamente, é como se você em busca do seu equilíbrio. Para algumas capricornianas, em busca exatamente de um
além do equilíbrio, um equilíbrio mais justo, uma situação mais justa. Alguns exatamente é como se tivesse até na situação financeiramente, é como se não, essa questão não está sendo justa, não tá acontecendo. É como se vocês se sentissem injustiçados em algum ponto e agora vocês fazendo esse movimento de pendular, deixar as coisas num processo mais justo, mais equilibrado para vocês. E aqui essa energia envolve muito bem a questão, envolve a questão financeira, mas também envolve essa questão do próprio valor, você se sentindo exatamente valorizado. Lembra que exatamente aqui, como se para muitos tivesse passado exatamente, passaram por situações complicadas, mas para alguns passaram por processo de, como se fosse humilhação mesmo, humilhação pública, né? Situações complicadas, deformação, passaram por coisas que deixaram vocês meio apreensivos, muitos apreensivos. É como se tivesse colocado uma minhoquinha na cabecinha de vocês e vocês alimentavam essa coisa. Então, é exatamente essa questão desse olhar. Por quê? Percebe exatamente que foi falado isso? Aqui, exatamente, ela, sua realização só por conta dela. Ela não está acompanhada. E a rainha de paus está aqui, sentada no trono, sozinha, Capricórnio. Sua realização só depende de você. Sabe? Mas aquilo que realmente movimenta você, aquilo que realmente você tem desejo de fazer, sabe? Que movimenta o seu espírito, que te aquece, que te deixa contente, que te dá ânimo para realizar. Porque se não der ânimo, não vai dar nem vontade de se levantar. Ah, só mais um dia, só mais uma situação, tudo a mesma coisa. Compreende? E essa é a questão. Por quê? Percebe exatamente a mensagem do tarô? Olha para algumas situações, porque a renovação, esse momento, está vindo para você. A partir do momento que você fazer, analisar essas questões, olha, 4 de paus, momento de alegria, celebração aqui. Tá? Aqui pode ter até momentos de união, mas não no sentido de que essa união, no sentido que você conte com ela para te apoiar. Não, porque agora é como se você lembra, você mesmo se apoiando. Tá? Aqui é como se fosse, essa união é como se fosse, não é um complemento, não é a metade, não. Que você já é, você já está e você vai exatamente perceber o que você tem de melhor. Olha olha nas suas sombras. Então, aqui é como se fosse algo mais justo, uma união no sentido de que não vem para completar, talvez para ajudar, mas essa é como se esse processo é de vocês. Independente de se você está aí pensando em algo, tá? Como fosse uma dúvida, a resposta é praticamente, a resposta é sim. Mas lembra, toda ação gera uma reação. Precisa você fazer a sua parte, tá? Para que essa situação, esse círculo mude. A roda da fortuna é a roda kármica, a roda da vida. Então, vai fazer exatamente que as coisas mudem. Sabe? O mundo no giro. Tem gente que aqui diz que o mundo não gira, o mundo capota. Aqui é exatamente isso. Vai dar essa virada, essa guinada.
Aqui nós podemos estar falando também de algumas capricornianas que ela se esforça tanto no sentido para dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, né? Exatamente. E ela tem exatamente essa energia. Interessante, ó, que logo depois dessa roda da fortuna, temos aqui o 2 de espadas. Lembra como se alguns eu não estavam querendo ver? É aqui. Só que você não percebe que essa situação apaga o seu brilho. Então, Capricorniano, essa é a mensagem que temos para você, tá certo? Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima leitura. Boa sorte. Tchau, tchau.